O ponto seguinte e último da ordem de trabalhos, antes da intervenção dos cidadãos, é o parecer sobre o processo de desagregação das freguesias de São Facundo e Valdesmós, que, como todos se lembram, esteve cá e, nos termos aplicáveis pela lei, também foi apreciado pela Câmara Municipal, que depois desse seu parecer veio o parecer e vamos nós agora também apreciar o assunto, no sentido da emissão também do parecer da Assembleia Municipal. Não há muito mais a dizer, para além do conhecimento que temos e também do parecer que sabemos que foi a pronúncia da Câmara Municipal. Peço aos seus deputados municipais a vossa intervenção para depois a decisão. Então tem a palavra o Sr. Deputado João Fernandes. Boa tarde de novo. Sr. Presidente, antes de mais, permita-me aqui um desvio, já que estamos num dia tão colorido, com pinturas de barcos, cal, azul e verde. Eu queria falar-lhe aqui numa questão, que é verde, parquímetros, via verde. E que tal a Câmara Municipal, quando agora instalar os parquímetros, fazer o protocolo com a via verde para nós podermos beneficiar dessa aplicaçãozinha que é tão útil? Está? Ok, fantástico, fico contente em saber. Pronto, agora passemos ao... Afinal, a relva é verde. Mas a cal azul pode pintá-la. Passemos agora então a esta matéria. Em primeiro lugar, o PSD não está aqui para desconsiderar a vontade das populações e respeita o critério legal que diz que, efetivamente, a vontade popular é expressa pelos seus eleitos nas assembleias. E, portanto, veio aqui uma proposta. Esta proposta foi aprovada na dita Assembleia com a maioria necessária e, nesse aspecto, nós não vamos desconsiderar aquilo que está aqui em análise. No entanto, temos de dizer o seguinte. Esta proposta é uma fraude à lei. Esta proposta é uma fraude à lei. E é uma fraude à lei porquê? Olhando para a documentação que nós temos, logo de início, nós verificamos que diz o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesias que a União de Freguesias de São Facundo e Valdesmós emite parecer favorável à proposta de desagregação de freguesias, devolvendo a autonomia. Devolvendo. Eu estou a frisar esta palavra para depois ir mais à frente. Como estava, devolvendo a autonomia administrativa às freguesias de São Facundo e Valdesmós. Seguimos em frente, onde diz, a dada altura, na deliberação que, considerando o erro manifesto e excepcional, a agregação destas duas freguesias. Isto são os critérios para o procedimento especial que está previsto no artigo 25 da lei. Não são os critérios do que aqui nos foi dado a votar. E, portanto, este procedimento do artigo 25, que é o procedimento simplificado para desagregação de freguesias, há muito que passou. Podem ler o artigo 25, dizia que teria que ser o processo terminado num período de 1 ano após a aprovação da lei, e depois esta situação veio dar origem a uma lei que é chamada Lei número 25A/A/2025, 13 de março, onde foi finalizado esse processo e foram aprovadas as desagregações de freguesias. E, portanto, aquilo que está a fundamentar esta desagregação é um erro manifesto. Pode até ser verdade. Mas depois aquilo que veio para aqui é tentar pegar ou fazer uma habilidade, tentar pegar na possibilidade de desagregação a posteriori e dizer, olha, vamos criar aqui novas freguesias, quando na verdade o que estão é querer reverter freguesias. Isto não é semântica. Estão a querer reverter freguesias. Não estão a querer criar novas freguesias, que é o que a lei diz. Criação de novas freguesias. Depois, há uma outra questão, que é, há um critério histórico, que é auto-evidente, porque nós tínhamos as anteriores freguesias, mas ele tem que estar explicado. Porque isto não é o procedimento simplificado. No procedimento simplificado não era preciso explicá-lo. Não era. Porquê? Porque era uma desagregação, era reverter o que estava feito. Neste caso, não. Neste caso,
é preciso explicar o critério histórico, independentemente de ele ser auto-evidente. Quem vai depois na Assembleia da República ter que analisar estas coisas tem que perceber. Claro. E isto não está expresso neste documento. Não está expresso. Todos os outros critérios cumulativos estão para aqui meio enfiados, é difícil perceber, mas eu até considero que eles estão mais ou menos aqui explicados. Agora o resto, o critério histórico, não está aqui. E há o ponto de princípio. O ponto de princípio é este: isto é uma fraude. Isto é, não foi feito quando devia ter sido feito, e eu agora não vou dizer quem é a culpa de quem não fez, como não fez, quem empurrou com a barriga ou não empurrou com a barriga, o que é que seja, isso não me interessa. Eu estou a analisar o que está aqui à minha frente. E o que está à minha frente é: como não podemos utilizar o procedimento simplificado, vamos utilizar o procedimento normal de desagregação. Mas, na verdade, estamos a fundamentar isto com os fundamentos do procedimento simplificado. Reverter, devolver a autonomia administrativa, por erro manifesto, etc. Portanto, esta situação deixa-me extremamente desconfortável. E porquê é que me deixa extremamente desconfortável e também ao PSD? Porque, mais uma vez, nós efetivamente respeitamos a vontade e respeitamos o critério legal da vontade, a aprovação por via da Assembleia. Se as pessoas daquela freguesia, neste momento, daquela união de freguesias, querem ver uma separação acontecer, eu fico com muitas dificuldades em votar contra uma coisa dessas. Fico, porque eu quero respeitar a vontade popular, mas ao mesmo tempo eu sei o que é que me estão a fazer aqui. Estão-me a dizer que isto é uma coisa que não é. Por isso, eu não sei qual vai ser exatamente a estruturação disto, até porque, Sr. Presidente, e aqui lhe digo, apresenta-nos isto aqui, o parecer, mas depois não nos está a dizer se isto é para nós deliberarmos propriamente, se não é, se é para nós darmos o nosso parecer, se é para o quê. Eu fiquei aqui um bocadinho na dúvida o que é que estamos aqui a fazer. Eu estou a discutir o assunto, isso sim, porque ele faz parte da ordem de trabalhos. Não sei o que é que pretendem fazer em termos de deliberação, mas eu, sinceramente, acho que, para efeitos de organização, isto devia estar na estruturação, a dizer deliberação sobre o parecer, ou dar o parecer, a aprovação por parte da Assembleia Municipal, o que seja. E eu, sinceramente, fico na dúvida do que é que, efetivamente, este ponto corresponde. Certo é que isso não invalida todos os argumentos que eu aqui apresentei. Por isso, deixarei, obviamente, estas considerações à ponderação de todos, e eu próprio ainda estou na dúvida do que é que vou votar e como é que vou votar, porque também quero perceber o que é que nos está a ser pedido agora. Obrigado. Quem mais deseja intervir? Sim, mas... Então, tenho desde já a palavra. A Sra. Deputada Municipal, Ana Paula. A CDU vota favoravelmente a reposição das freguesias de São Facundo e Val das Mós, reafirmando a sua posição histórica e coerente com a extinção forçada de freguesia que teve lugar no âmbito da chamada reorganização administrativa imposta em 2013. Trata-se de uma matéria da mais elementar justiça, com forte apoio popular e sustentada na vontade das populações. A reposição destas freguesias não é apenas uma reposição administrativa, é a reposição da dignidade, da proximidade e da autonomia que foi retirada às populações. Queremos, por isso, valorizar o empenho de todos os eleitos nesta Assembleia da União de Freguesias de São Facundo e Val das Mós, que, independentemente da sua força política, contribuíram ao longo do tempo para manter viva esta luta. É justo destacar, em particular, aqueles que nunca desistiram nem permitiram que este processo ficasse guardado na gaveta, esquecendo os legítimos interesses das populações. E importa igualmente valorizar o papel determinante da população. Após declarações públicas que surgiram em que o processo estaria a ser feito nas costas das pessoas, e apesar do Presidente da Câmara Municipal ter omitido esta questão na reunião do Executivo, a própria população respondeu com clareza e determinação, lançando um abaixo-assinado entregue à Câmara Municipal,
deixando claro que quer ser ouvida, envolvida, respeitada. Isto é participação democrática na sua forma mais genuína, ativa, informada e mobilizadora. Agora, com centenas de freguesias em todos os países a verem a sua reposição já aprovada ou em vias de o ser, cabe ao PS e ao PSD não atrasar mais este processo do que já atrasaram. Poderíamos hoje já estar a ver materializada esta reposição se houvesse verdadeira vontade política no passado, a fim da sua concretização em tempo útil. A CDU reafirma o seu compromisso com as populações e continuará ao seu lado até à concretização total desta justa reivindicação. Disse. Obrigado. Senhores deputados municipais, alguém mais para intervir sobre esta matéria? Um pouco ao desafio, não? À motivação Não pretendo agora. que foi lançado, como que a pergunta implícita à mesa, portanto, não competirá à mesa a promoção de uma proposta de parecer. Portanto, tem que haver, porventura, uma concertação ou uma proposta entre os grupos para alguma coisa. Agora, nós teríamos até como que um ponto de partida, estarmos ou não estarmos a subscrever o que foi a deliberação camarária. Era um ponto de partida, eventualmente até para discussão ou outra questão qualquer. Sem prejuízo daquilo que já observamos, porque aqui, eu diria assim, já uma vez aqui se disse que é um órgão político, não é um órgão técnico, mas aquilo que ouvimos da intervenção do Sr. Deputado João Fernandes, e permita-me essa referência, é a fala de alguém que, até pela sua função, não só a técnica, como do seu exercício profissional, nos veio dizer aqui o que há, de certo modo, em contraposição da parte da lei. Portanto, podemos estar aqui todos envolvidos no que quer que seja, a discutir, às tantas, não a mesma coisa, muitas vezes, apenas por uma expressão, que pode pôr em causa tudo aquilo que é a vontade, reconhecida, presumo, por todos, como foi também manifestado pelo Sr. Deputado João Fernandes, e do direito pleno que as povoações ou as populações têm relativamente àquilo que foi o enquadramento, relativamente àquilo que foi, eu lembro-me, aquilo que foi a criação, há muitos anos, da Junta de Freguesia de Val das Mós. Portanto, houve um tempo em que a desagregação, aquilo que era, como que manifestamente agora, refeito o que seria o processo anterior, mas o processo, quando aqui chegou a esta Assembleia, já tinham passado os prazos todos para podermos emitir também a própria Assembleia um parecer, o tal parecer para remeter. Daí que eu pergunto, diga-me. Onde está a proposta de deliberação? Só para fazer aqui um esclarecimento. Claramente o que aqui aconteceu foi, tentou-se fazer o procedimento simplificado nos termos do artigo 25,
por alguma razão não se cumpriu os prazos, não se fizeram as coisas, pegou-se no que já estava feito, fez-se umas alterações para que isto integrasse aqui o artigo 3º, número 1, a linha B, que é o processo normal de desagregação, e apresentou-se a coisa como se apresentou, com as falhas que tem por facto de estava pensado na anterior, que não justifica, não necessitava ou não carecia da justificação, por exemplo, do critério histórico. Portanto, isto é a primeira questão. Eu mais uma vez digo, há aqui uma questão de princípio, é isto, o que é que nós estamos aqui a debater? O que é que nos importa principalmente é que as populações vejam aqui a sua vontade respeitada de alguma forma e façamos um bocadinho de olhar para o lado pelo facto disto ter sido aqui uma, vamos assim dizer, uma forma de tentar dar a volta à coisa, ou estamos aqui a falar de a utilização de um procedimento que não está, ou não foram cumpridas os requisitos necessários para um determinado procedimento e agora estamos aqui a tentar safar, alguém está aqui a tentar safar a situação com base no facto de a lei ter esta possibilidade de desagregação para a criação de novas, volta-se a dizer, novas freguesias. Agora, também é certo que nos termos do artigo, penso que é o 12, confesso, não me lembro, é o artigo 12, número 6, as Assembleias têm que se pronunciar sobre isto, têm que deliberar sobre isto. E chegou aqui, foi aparecer a Câmara Municipal deu o seu parecer, portanto, nós, por mais que me custe a dizer que eu até acho que estou aqui a fazer um ato inútil, porque isto depois vai chegar à Assembleia da República e vai ser rejeitado, no meu entender. Neste momento nem vai chegar a lado nenhum, porque neste momento a Assembleia não se pode pronunciar sobre isto. Além disso, também não podem ser aprovadas freguesias no período de 6 meses em que houver atos eleitorais nacionais, e nós vamos ter legislativas. Tudo bem, mas isso é uma questão de calendário. Agora, a questão é... nós temos que deliberar, e por isso é que eu também estava aqui a colocar esta dúvida. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos agora a debater, estamos a iniciar um debate, e se calhar na próxima sessão, pronto, ou uma extraordinária, ou quer que seja, não interessa. Vamos estabelecer aqui a efetiva deliberação. Neste momento estamos só a analisar o parecer. Neste momento já estamos aqui para estabelecer a posição da Assembleia, porque eu sinceramente digo, eu pessoalmente, e o PSD também, não se sente confortável, ainda não tem bem noção qual é a sua posição relativamente a esta matéria, por virtude destas circunstâncias. Agora, isto também tem que ser aqui um bocadinho o que é que o Sr. Presidente pretende fazer, porque dirige os trabalhos, não é? E eu não me quero estar a substituir assim, como é óbvio. Por isso, é isto que eu venho dizer, para dar aqui um bocadinho mais de esclarecimentos. Obrigado. A informação que tenho da parte dos serviços municipais diz-nos que, decorrido o processo de apreciação do pedido para a criação de freguesias previsto no artigo 11º da Lei 39 de 2021, de 24 de junho, caso mereça a aprovação por parte da Assembleia de Freguesia, é aplicável o regime estabelecido no número 12, que se cita, merecendo aprovação nos termos do número 3 do artigo anterior, a proposta de criação de freguesia é remetida para a apreciação da Assembleia ou Assembleias Municipais envolvidas no processo. A proposta de criação de freguesia deve ser remetida juntamente com cópia autenticada das atas de reuniões das Assembleias de Freguesia e do parecer dos órgãos executivos das juntas de freguesia envolvidas no processo. As Assembleias Municipais envolvidas no processo solicitam às respectivas câmaras municipais parecer sobre a proposta de criação da freguesia. As câmaras envolvidas no processo proferem parecer no prazo de 15 dias e já dele temos conhecimento. Não sendo de emitir parecer no prazo referido, considera-se que este é favorável. Já se pronunciou, vamos tê-lo em consideração. Todas as Assembleias Municipais envolvidas no processo deliberam sobre a proposta de criação de freguesia, devendo esta ser aprovada em todas por maioria dos respectivos membros em efetividade de funções. A proposta está aqui. Portanto, é essa a posição. Já ouvi a manifestação das reservas. Agora, é uma questão da tomada de posição relativamente ao que da Assembleia de Freguesia de São Facundo nos é transmitido, podendo colocar, como de alguma maneira eu entendo que fica expresso relativamente ao sim emitido no parecer da Câmara Municipal, algumas considerações. Portanto, a questão, nós temos um ponto de partida, no mínimo, é ou um sim absolutamente incondicional, que eventualmente pode estar ferido das posições formais e legais que já foram manifestadas, ou então dizer sim com os considerandos que, ao caso, for entendido e que, já agora,
seria desejável que não fosse bom fazer daqui uma situação de, como já reconhecemos, concordamos que haja a vontade das pessoas de Val das Mós, São Facundo, que foi manifestada, mas há outras posições, eventualmente, que os membros da Assembleia podem competir. Eu gostaria que houvesse algo mais para podermos avançar. Eu não me queria envolver em nada nesta discussão, era apenas o voto porque sou Presidente de Junta e tenho um respeito imenso e não me interpretem mal, só quero tentar aqui ajudar, ouvindo o que o João Fernandes disse, tenho a minha opinião, assinava por baixo, efetivamente, mas para tentar perceber o que é que esta Assembleia irá deliberar ou o que é que vai deliberar. Vamos lá ver, o que esta Assembleia delibera é uma posição política sobre uma vontade manifestada de uma Assembleia de Freguesia. E não é por isso que nós devíamos assobiar para o lado, mas ainda assim está salvaguardada. Quando o processo é enviado para a Assembleia da República, não é ao calhas que existe uma comissão técnica de análise. Ela foi batizada e, efetivamente, para analisar as questões técnicas. Se cumpre, se não cumpre, se é com a lei antes, se é com a lei da criação de novas freguesias, parece-me a mim. E aqui, por respeito a uma Assembleia de Freguesia que deliberou, por respeito às pessoas que participaram ativamente, o que nós temos que analisar é aqui uma questão política. E a questão política é simples, é dizermos que sim ou que não à desagregação desta União de Freguesias. As questões técnicas serão remetidas, como assim a lei obriga, para a Comissão Técnica de Análise da Assembleia da República. Eu não sei se ajudei, mas parece que sim, com o acento da cabeça do Sr. Deputado, parece-me que é esta deliberação que temos que aqui fazer. Muito obrigado. Vamos a votos. Pronto. Vamos votar. Quem vota contra a proposta apresentada pela Assembleia de Freguesia de São Facundo, levanta o braço. Quem se abstém? De junta, de imposta E São Facundo. e São Facundo barra Val das Mós. Ok. Consequentemente, com esta posição, a posição da Assembleia Municipal é sim. Portanto, por maioria, a Assembleia Municipal aprova com 2 abstenções. Uma do Sr. Presidente da Junta de Imposta e outra do Sr. Presidente da Junta de São Facundo. Val das Mós. Esclarece-me de voto. Já vi 2 pedidos de intervenção para, por exemplo, o Presidente da Junta de Imposta foi primeiro. Pô, ok, faz favor. Sr. Presidente, dispensando dos cumprimentos, devo dizer à Assembleia que tenho que manter-me coerente com aquilo que foi a minha opinião e com aquilo que disse na última Assembleia Municipal, que era não me sentir à vontade para tomar qualquer decisão sobre uma freguesia vizinha. E nesse contexto, ainda que nos seja dito que foram recolhidas assinaturas, eu não sei em que circunstâncias e de que forma foram recolhidas. Há a forma prevista na lei de resolver estas situações, que é através de um referendo local, e eu ficava aí sim mais à vontade com o resultado de um referendo local. Não percebo porque é que os promotores desta proposta inicial não tiveram essa
posição, mas eu não quero ficar de consciência tranquila de que nada tive a ver com esta questão. Alexandra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentá-lo assim e à mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, colegas deputados, Presidentes das Juntas de Freguesia, aqui público presente, funcionários do município, boa tarde a todos, que ainda não tinha tido a oportunidade de vos cumprimentar. Dizer-vos 3 ou 4 questões muito rapidamente. De facto, a bancada do Partido Socialista nunca se manifestou, nem se manifesta contra a desagregação das freguesias de Val das Mós e São Facundo. No entanto, desde há 12 anos a esta parte, é do entendimento da bancada e do Partido Socialista haver um referendo que ouça necessariamente os fregueses, porque são eles os principais interessados, como disse também o Presidente da Junta de Bem-Posta. E, portanto, respeitando sempre e reconhecendo a legitimidade das juntas de freguesia e das suas assembleias, mas de facto aqui a análise e a deliberação de uma decisão destas compete à Assembleia da República. Portanto, o que eu acho que nós estamos a discutir aqui realmente é um parecer desta Assembleia. Obrigada. Pedi a palavra para declaração de voto e, neste sentido, é a minha votação, mas também naturalmente a da bancada, para justificar a votação feita, e é neste sentido, apesar de todas as reservas que o PSD aqui levantou, todas as questões que considera menos próprias na própria, passa aqui a redundância, forma como este processo foi tramitado e foi feito e revertido e avançou para a frente e para trás e por aí fora, bem como porque eu aí não confesso, não verifiquei se a própria documentação estava devidamente certificada ou não estava, as fotocópias e por aí fora, mas pronto, isso é outra questão também formal, porque eu acho que não estava, mas não tenho a certeza, mas pronto, e é outra coisa que depois pode levar a que isto seja tudo rejeitado, dizer que o PSD não vai se opor à vontade expressa por uma freguesia, no seu novo órgão que foi eleito por essa mesma freguesia. Se esse órgão está ou não estava suficientemente suportado pelo povo, bem, a lei diz que a vontade popular é feita através dos seus representantes, portanto nós não vamos também estar a contestar isso de alguma forma, e nesse sentido, se é a vontade das populações, eu penso que a não ser que fosse uma situação em que causasse um dano grave ao Conselho de outra forma, que não estou a ver agora qual, ou qualquer outra questão do nosso Conselho, das nossas freguesias, é que eu de alguma forma poderia opor à vontade das populações nesse aspecto. Elas são aquelas que lá vivem, são elas que sentem a realidade local e, portanto, eu penso que esta questão da autonomia local e da subsidiariedade até da proximidade são importantes de relevar e sobrelevam em relação ao resto que nós estamos aqui a debater. Portanto, daí a posição favorável do PSD e a votação favorável do PSD nesta matéria. Obrigado. Senhores deputados, apesar da Assembleia da República está em funcionamento nos termos em que está, até o momento em que decorrer a nova eleição, que já está marcada, há daqui a urgência de termos a ata aprovada. Eu ia solicitar-vos que nos concedessem que esta deliberação pudesse ser de aprovado em minuta, podendo, eu diria aqui, para antes de tornar, eu diria assim, a expressão do que sobre esta deliberação e das declarações de voto expressas, podermos depois auscultar os líderes de bancada para saber se o que aqui fica expresso corresponde àquilo que foram as posições manifestadas. Portanto, é o sim, mas, portanto, dadas as várias posições em causa, eu peço, de certo modo, sem prejuízo da aprovação em próxima Assembleia da ata desta sessão, mas, como é de norma nestas coisas, dada o andamento, também
próxima Assembleia é junho, até lá, não sei se o tempo seria suficiente ou se seria precipitado, não faço ideia, confesso, mas eu peço essa autorização e, se estão de acordo, vamos considerar a aprovação, portanto, em minuta, com este reparo. O que do texto final sobre esta matéria se colocar, fazermos como que uma auscultação aos líderes de bancada para saber se corresponde rigorosamente ao que aqui fica expresso, nomeadamente as dúvidas que eventualmente possam querer suscitar e salvaguardar aquilo, sendo caso disso, aquilo que nos é solicitado e que nós, como manifestamos, afinal, manifestamos o sim, não é? Afinal, e em uníssono, não há aqui votos contra. Portanto, peço-vos essa posição, fica considerado.